Então tá. Uma boa noite a todos. Boa noite, Priscila, obrigada pelo convite. Não é a primeira vez, né, que participo com você desse estudo, então é muito bom a gente se sente acolhido com vocês, né, quando nos unimos com o propósito de estudar o Evangelho, enfim, de tentarmos sermos o Evangelho redivivo, né? Então, obrigada. Eu trouxe para a nossa reflexão hoje um trecho de uma obra ditada por Emmanuel para o médium Francisco Chico Xavier. Então, ele traz, basicamente, essa série de livros dele traz, a partir de frases de Paulo, escrita aos Hebreus, por exemplo, que é o caso da de hoje, traz reflexões do Emmanuel e contextualização, né? Então, são cartas antigas. Paulo foi o apóstolo, né, que difundiu o Evangelho, né? Tem várias obras espíritas que trazem isso. Então, são coisas da época de Jesus, mas que podemos contextualizar e aplicar, né, na nossa vida. Então, vamos ler do livro Pão Nosso, do capítulo 40, cujo texto é em preparação, o texto. Depois a gente vai discutindo um pouquinho, tentando trazer para a nossa vida, né, os ensinamentos de Jesus, a partir da interpretação de Emmanuel. Então, o título é Em Preparação. Estão me ouvindo bem? Ok. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Escreveu Paulo, isso está em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Então, a partir desta frase, Emmanuel disseca a seguir, assim: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das lições, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, esse é o texto, vamos lendo aos pouquinhos. Priscila, se puderes voltar lá no segundo, terceiro, isso, aí vamos aos pouquinhos agora, relendo. Então, nesse capítulo de hoje, Emmanuel traz um trecho de uma carta escrita por Paulo para os Hebreus. Então, nesta carta, Paulo fala diretamente ao povo hebreu. Quando ele vem trazer os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos essencialmente morais, né, em comparação com as práticas que os religiosas, principalmente do povo hebreu naquela época, né? Então, Paulo vem trazendo algo de novo, disseminando o evangelho de Jesus, né? Então, esse é um trecho em que Paulo busca tratar da revelação do Cristo, né? De documentar e disseminar os ensinamentos. Então, nesse texto, Emmanuel traz como tema central a conversão
ou seja, sair da fala e do estudo, sair da teoria e da reflexão e trazer para o próprio coração, para o nosso coração, para a nossa vida, converter a nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, na primeira frase, a primeira frase trata disso, né, que diz assim: traduziremos o evangelho em todas as línguas, em todas as culturas. E, de fato, né, isto aconteceu. O evangelho vem se disseminando ao longo dos anos, a partir dos evangelhos dos discípulos, né? Dois, na verdade, foram discípulos de Jesus, Mateus e João, e do evangelho de Lucas e Marcos, que não eram discípulos, né? Mas conforme anunciou Paulo nessa carta aos Hebreus, o evangelho e os ensinamentos do mestre se difundiu mundo afora e em diversos idiomas, e até hoje se difunde. Aí ele segue falando assim, ó, está na frase ali, no slide: exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio. Vejam bem, aqui ele trata da questão de traduzir o evangelho, então mostrar o quão grande é o evangelho, quão sublime é em poesia, mas exaltando a verdade do evangelho e mais interpretando, então um aprendizado menos teórico e mais prático, né? Mais além de interpretar as lições, como ele coloca ali, ó, impondo-nos ao raciocínio. Então, que não basta somente entender, mas é preciso praticar, né? Assim como não basta não deixar de fazer o mal, é importante fazer o bem também, né? Então, essas obras, esses evangelhos, na verdade, descrevem diversas passagens da vida de Jesus, pregando, ensinando, vivendo mesmo, né? E exemplificando a prática do amor, da fraternidade, da caridade, do perdão. Por isso que ali fala também no destaque da sublimidade, grandeza, né? Explicando as lições. E muitas vezes Jesus pregava também por parábolas, né? Então, interpretando as lições, o que essas analogias querem dizer, né? Como podemos aplicar esses ensinamentos para o nosso contexto atual. E a gente costuma dizer até hoje que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Que o Evangelho é o nosso código de ética, um conjunto de orientações ali tem para todas as diversas situações da vida da gente, da existência da gente, com orientações, com um conjunto de exemplos de como conduzir as nossas vivências como verdadeiros cristãos. Então, ele segue ali, está no slide, no texto: aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Vejam como aqui trata de uma questão evolutiva, não, a partir do momento que se a gente reforma a inteligência, aprimora o coração, quando a gente entende a importância do amor, de praticar, o fato de estudar, entender é importante, porque é a partir desse estudar, desse entendimento, que nós vamos poder pensar em reformar os nossos hábitos, nossos pensamentos, e dessa forma a nossa vida, né, o nosso jeito de ser. Então, ao longo dos anos, do tempo, as leis, de fato, vêm se renovando. Nós vamos nos aprimorando, temos nos aprimorado enquanto humanidade ao longo dos anos, né? Não é só pensar bem longe, na idade da pedra, que seja, o quanto nós evoluímos, né? Em termos de propósito, em termos de vida menos instintiva. Então, o evangelho, ele ajuda a reformar a inteligência
e dessa forma aclara os caminhos, né? Por isso a alusão ali dos caminhos, porque a gente consegue, de fato, ter o entendimento de qual, aprimorando o entendimento, a inteligência, poder, mediante o nosso livre-arbítrio, escolhermos o nosso caminho, planejarmos a nossa rota, o que nós queremos para a nossa existência, né? Então, o momento é muito mais do que entender e contextualizar, o momento é de aplicar esses ensinamentos. Por isso que Emmanuel menciona uma parte ali, né? Aprimorando os corações a partir do entendimento. Portanto, não basta compreender, é preciso que nos transformemos. Quando Emmanuel fala aprimorando o coração, quem sabe seguindo, tentando atender ao primeiro e ao segundo mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que não é fácil, né? Nós vivemos um período de transformação, no qual ainda existe muito egoísmo, muito orgulho, muito materialismo, não diferente até do que era na época de Jesus, né? Na época em Paulo escreveu essa carta que Emmanuel disseca nesse texto. A violência que Jesus sofreu durante a vida, durante o Calvário, e Mãe Maria também, né? Ainda se repete nos dias de hoje, e também ainda nos dias de hoje, nem sempre conseguimos perdoar e entender como irmãos alguns algozes, né? E muito menos amá-los, nem perdoá-los, nem amá-los. Mas é importante que aprimoremos os nossos corações, como sugere Emmanuel, para, quem sabe, iniciar, tentar inicialmente não julgar, tentar entender os diferentes estágios evolutivos daqueles que convivem conosco, suas experiências, seus sofrimentos, a ignorância. Então, tentar perdoar. E se nada disso for possível, que pelo menos nós possamos não fomentar o ódio, a vingança, nem pensamentos, para que, quem sabe um dia nós possamos amar incondicionalmente a todos, como ensina Jesus, tal qual irmãos que somos. Quando ele fala ali no texto, reformando a inteligência. Então, é importante que nós busquemos aprender por que aqui estamos, quais são os nossos propósitos de vida, de que forma eu posso ser útil, lembrando sempre nossos propósitos principais enquanto encarnados é o aperfeiçoamento moral e intelectual a partir das experiências que vivenciamos, das dificuldades, dos obstáculos da nossa caminhada, que tudo isso sejam oportunidades de aprendizado e de crescimento, de evolução, né? Então, o estudo é importante, o comparecimento às doutrinárias, as leituras edificantes trazem esse aprendizado, não precisa ter estudo acadêmico, curso superior, nada disso, apenas boa vontade e disciplina. Depois ele segue falando assim, renovando leis, claro, porque a partir do estudo, dessa renovação da nossa própria inteligência, é imperativo que também cheguemos ao nosso autoconhecimento para assim identificarmos nossos pontos fracos, nossas imperfeições, nossos defeitos, más tendências, e assim buscarmos corrigi-los. Lembrando que pensamentos geram hábitos, né? E esses hábitos geram o que nós seremos. Ele fala no texto mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. É como se nós pudéssemos revelar a Jesus com a nossa existência, a partir das nossas atitudes, da nossa tentativa de melhorar, de sermos mais
tolerantes, mais benevolentes, mais indulgentes, tivermos mais solidariedade. Todas essas são virtudes que o mestre tinha, né? Então, sempre nos aproximando desse nosso modelo e guia. Mas, dessa forma, sim, a gente, que nem ele diz assim, virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Esse é o momento de transição do nosso planeta, né? A gente sabe que vamos mudar, né, de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, e a mudança vem com... a gente precisa aprender a conviver com essas mudanças, né? E aqui eu acho que vem muito a calhar esse texto com isso, que é um momento em que nós temos que ter fé e sermos firmes nos nossos propósitos de fraternidade, de amorosidade, de perdão, estando, como diz aqui o texto, com a boa nova impressa em nós mesmos, né? Então, não basta, Emmanuel fala aqui, não basta conhecer, é preciso que isso faça parte de nós mesmos, daquilo que escolhemos ser. Então, do que nós tratamos hoje em dia é muito mais do que, eu vou ir no... Todas as religiões são bem-vindas, quando se o propósito é bom, é melhorar, tudo que, todo tempo que se dedica a algo de bom, ele é bom, né? Então, não é criticar nenhuma religião, mas tem irmãos que, às vezes, têm atitudes inadequadas, vamos dizer assim, durante toda a semana. Aí, quando chega na sexta, não, mas eu vou no culto, não posso me atrasar, tenho que me vestir adequadamente, aquele momento, como se naquele momento a ida naquele local, eventualmente ficar de joelhos, vai fazer com que ele tenha o perdão por tudo que ele fez de não tão adequado durante a semana. Às vezes a maledicência, às vezes a falta de ser cristão mesmo. E acha que essa ida vai zerar tudo, aí pode fazer outra semana tudo de novo, aí vai, mas não se trata disso, se trata de atitudes, dessa mudança interna que não justifica, não precisa nem estar em um lugar especial. Claro que é muito bom quando nós nos reunimos como hoje estamos, em função da energia que nós conseguimos produzir, né, uma energia benéfica com a nossa prece, com os nossos sentimentos voltados para o alto, mas o quanto isso é importante, né? Então, que nós possamos vivenciar, né, como aquilo que nós escolhemos ser, muito, muito mais do que falar, ou se auto-rotular, eu sou isso, eu sou aquilo, mas viver e assim dar bons exemplos de reforma íntima e quando a gente busca algo de bom, de verdadeiro, de, de mais solidário, pauta os nossos propósitos de vida dessa forma, orientados pelo que é correto, pelo que é sagrado. Nós sempre vamos colher os frutos dessa semeadura, né? E nós precisamos manter a nossa fé. Então, o Emmanuel aqui nos induz a pensar com esse texto que o conhecimento, o aprendizado não devem ficar confinados entre quatro paredes, né? Só estudando, mas deve ser internalizado, não é só hoje, aqui na teoria, mas a gente deve tentar internalizar isso e praticar no dia a dia, né? É mais fácil a gente mudar a nós mesmos do que os outros. Então, a gente precisa se autoconhecer, quais são as nossas fragilidades,
Quando que eu tenho um impulso que depois, às vezes, eu me arrependo da minha atitude, né? Às vezes aquele um certo descontrole emocional e depois arrepende do que falou, né? Então, eu tenho que me conhecer e saber onde eu posso melhorar. Por isso que diz assim, a prática do dia a dia. A gente não muda os outros diretamente, mas a partir da nossa mudança e da nossa melhora enquanto seres humanos, da nossa memória melhora geral, de saúde, de convívio, então a gente também pode, dessa forma, ajudar, servir, ajudar os irmãos com exemplo, né, vivenciando na prática do dia a dia. Ainda a gente vê hoje em dia muita falta da prática do evangelho, muita violência, muito ódio, muito orgulho, as guerras que infelizmente se repetem, a situação geopolítica em que vivemos, a convivência com espíritos de muita diversidade do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista moral, às vezes alguns mais agressivos, em faixas vibratórias que os tornam ainda muito violentos, o que às vezes torna difícil o convívio, né, porque são espíritos mais agressivos, mas a gente tem que tentar agir não com a mesma intensidade, né? Ele fala no texto, nos refolhos da mente e nos recessos do peito. Então, é uma escolha que nós fazemos. Eu escolho ser amoroso, eu escolho ser gentil, eu escolho ser indulgente, caridoso, solidário. São coisas que eu trago comigo de verdade. Não é uma representação, não é um rótulo que eu quero vestir, mas é algo que faça parte de mim, né? Independente da situação, independente do ofensor, eu escolho ser pacífico, eu escolho ser calmo, manso e prudente. Bem-aventurados seremos. Então, ele fala assim, através das palavras e das ações, acabamos demonstrando quando de fato trazemos conosco essa vontade de sermos melhores em nosso convívio familiar, de trabalho, social, o que além de atrair energias benéficas para nós, também despertam bons sentimentos naqueles que nos cercam. Tão bom quando há um ambiente agradável de trabalho, todos os ambientes em quais nós possamos circular que sejam agradáveis, porque se gera uma energia, uma atmosfera de harmonia, de paz, de proteção, né, de atração de bons espíritos. Então, isso é muito bom que a gente tenha boas atitudes, independente da situação. Isso também, em última análise, pode ser preventivo, é uma forma de estarmos nos vigiando, né, e sempre purificando os nossos pensamentos. Ele fala assim, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais. Como falávamos antes, nós tratamos de algo que não deve ficar restrito ao nosso grupo de estudo, de reflexão. Não num ambiente de trabalho, num ambiente de familiar, que nós sejamos essa presença de calma, de amorosidade, de paz, de tranquilidade, porque essa é a nossa escolha, né? E então nós vamos estar contribuindo, saindo da teoria e estando mais ativos nesse processo de transição que nós vivemos, né? Então, trabalhando para o Senhor. Pode ser ínfimo esse nosso trabalho, mas é importante se cada um tentar mudar a sua forma de pensar, a forma de conviver, a forma que quer que o planeta esteja futuramente, né? Então, que a gente possa, né,
ter a nossa transformação íntima de princípios ideais e que devem marcar a nossa conduta a todo momento. Ele segue falando assim das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Então, quando nós temos o entendimento, discernimento, autoconhecimento, as nossas aspirações mudam. Quando nós temos entendimento da imortalidade da alma, dos nossos propósitos nessa encarnação, nós temos projetos diferentes, nós esperamos por coisas diferentes, tendo esse entendimento. Por isso, então, que o autor fala das aspirações a partir desse conhecimento que conduz à nossa mudança, reforma. Então, vamos aspirar coisas mais nobres, coisas menos egoístas, envolvendo a coletividade, considerando a vida eterna e o nosso momento de passagem nessa existência. Então, dessa forma, nossos gestos e pensamentos, nossas atitudes revelarão o próprio Jesus. E aí ele conclui o texto dizendo assim: porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, a princípio, foi necessário espalhar a divina mensagem, foi necessário explicar, foi necessário interpretar. Hoje, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho. Esse é o momento, esse é o nosso momento. Já temos o entendimento. Agora, nós precisamos mostrar, exemplificar com os nossos atos, com a nossa conduta devida nessa encarnação. Então, que nós possamos nos revelar como trabalhadores, como servidores, com um pensamento mais na coletividade do que egoisticamente. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Mais uma vez, obrigada. Espero que tenha contribuído, né, com os estudos de vocês, com as atividades da casa. Me coloco à disposição e também vou fazer um marketing da nossa casa espírita aqui de Xanxerê, nem tinha pedido permissão, mas é o Lar de Jesus, e nós também temos palestras que ficam gravadas e que também nós estamos fazendo online através do Facebook. Casa Espírita Lar de Jesus. Desculpe a propagandinha no meio da coisa séria, tá bom? Fique à vontade, Elô, porque inclusive eu sei que tem uma pessoa assistindo que mora em Xanxerê, então quem sabe para ela seja, olha, fechou bem o convite, quem sabe ela consiga ir até aí participar, né? E o pessoal que está aqui na casa, alguns até de mais próximo aí, de Ponte Serrada e tal, então também, né, fica este convite. Isso. Quando não puderem vir aqui ou quando quiserem assistir novamente as palestras, né? Porque claro, a gente sabe da importância de... Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir palestras durante o dia, quando dá um tempinho. Então, às vezes, ouviu a palestra aqui de Catanduvas, quer ouvir a de Xanxerê, porque a gente está sempre aprendendo muito, né? Eu acho que essas são as coisas boas da tecnologia e que a pandemia trouxe, que antes nós não fazíamos assim, era sempre presencial, né? E, enfim, foi uma das coisas que são boas, que vieram, né, para melhorar um pouco, né, para facilitar, vamos dizer, as coisas. E eu também gosto, eu acho que a gente pode tem essa facilidade de estar fazendo alguma coisa e aproveitar e escutar algo de útil, é quase a mesma coisa que uma leitura edificante, né, e vai aprendendo, e não usando, preenchendo a cabeça com uma coisa boa, uma coisa leve, né, vai trazer coisa leve, coisa boa. Faço a prece eu?
que tu achas? É? Se tu puder Então, tá. fazer, tá? Então, amados irmãos, gratidão. Gratidão a ti, Pai de infinito amor e bondade, Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, nossos anjos, espíritos, amigos, guardiões, aqueles espíritos que estão conosco na casa espírita, nos intuindo, nos abençoando, nossa gratidão. Que possamos, como no estudo desta noite, praticar os ensinamentos do Mestre e pautar as nossas existências como verdadeiros trabalhadores na obra de Deus. Muitas vezes até renunciando à nossa própria individualidade, os nossos próprios objetivos, em favor da coletividade e da melhora do nosso planeta. Então, que possamos ser humildes para pensarmos de uma forma mais holística, mais humana, mais fraterna, em todos os nossos pequenos atos do dia a dia. Que Deus nos intua, derrame sobre nós as suas bênçãos, oriente cada minuto do nosso caminhar em direção à paz, em direção à luz, em direção ao amor, em direção à entrega, em direção ao serviço do teu ministério, Pai de infinito amor e bondade. Que assim seja. Então, me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez, que voltem com muita serenidade para casa, que tenham uma abençoada resto de semana, toda semana, sempre. Que Deus nos guie, nos intua, nos acompanhe. Até a próxima. Beijo.